A história começa com o nosso protagonista despertando em completa escuridão. Desconcertado, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando alguma forma de acender a luz. No entanto, não encontra nada. De repente, uma fenda aparece no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta imensa. Confuso, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mover. Nesse momento, suas estatísticas se tornam visíveis e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz o informa que sua janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todas as suas estatísticas atuais com valores numéricos para facilitar a compreensão. A voz acrescenta que as explicações de suas estatísticas e itens são fornecidas pela habilidade Voz Divina e que ela também pode avisá-lo quando suas estatísticas mudarem. O protagonista pergunta se aquilo é um jogo, mas a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza no nível 1. Então ele pergunta quem ela é. Mais uma vez, a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza. Cansado dessa resposta, o protagonista pergunta quem é e onde está, mas a voz repete a mesma coisa. Ele se irrita e grita para que ela pare de dizer isso, mas por acidente acaba caindo da árvore. Ao atingir o chão, a voz o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência a Quedas e o título Desajeitado. O protagonista fica ofendido com isso, mas não tem tempo para pensar, pois começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, consegue se salvar. Ao observar seu reflexo, descobre que definitivamente é um ovo. Confuso, exclama que nada faz sentido e que não consegue compreender o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, descendente de um dragão, e caso sua casca se quebre, ele morrerá. Além disso, é imponente e possui baixa inteligência devido ao cérebro subdesenvolvido. Portanto, rolar é tudo o que pode fazer. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e diz que, embora possa se tornar um temível dragão com o passar do tempo, o ovo é considerado uma iguaria gourmet. Afinal, é uma prática comum entre aventureiros destruir qualquer ovo de dragão que encontrem. No entanto, eles consideram perigoso se aproximar caso a mãe dragão esteja por perto. Isso deixa o protagonista ainda mais confuso, mas nesse momento, ele começa a rolar ladeira abaixo. Enquanto isso acontece, o sistema o avisa de que sua habilidade rolar aumentou do nível 1 para o 2. Imediatamente, o protagonista procura a nova função adquirida ao subir de nível e descobre que agora pode direcionar e virar. Assim, ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas por acidente cai de uma grande altura. Novamente, o sistema o avisa de que resistência a quedas e desajeitado subiram de nível. Ao ver que agora restam apenas 3 pontos de vida, ele decide descansar. As horas passam, e à noite, ele comenta como parece bom descansar. Ele recupera seu HP, ou seja, seus pontos de vida. Sem mais delongas, decide voltar a se mover. Enquanto isso, destaca o quão estranho tudo é, pois embora agora seja um ovo, eventualmente terá que eclodir, o que significa que se tornará um dragão. Claro que ele nem sequer sabe como chegar a esse ponto. Ele supõe que seja como um RPG, em que precisa ganhar experiência para subir de nível e depois evoluir ou algo do tipo, o que também significa que terá que lutar contra inimigos, algo que não quer fazer. Afinal, ele é apenas um ovo. Nesse momento, vê algo atrás de uma árvore, se aproxima e percebe que é um inseto. Ele observa suas estatísticas e descobre que se trata de um verme sombrio, cujo título é Comedor de Ovos. A criatura percebe o protagonista e, como indica seu título, rasteja em sua direção para tentar devorá-lo. Assim, começa uma perseguição. O protagonista procura uma forma de vencê-lo. Pensa em atacá-lo, mas ao ver que o verme tem mais HP do que ele, sabe que se colidir de frente morrerá. Ao avistar um precipício, tem uma ideia. Ele se dirige até lá e quando o verme se lança para comê-lo, o protagonista se esquiva e, com um salto, o empurra para o abismo. Descansando sobre o verme, ele se pergunta se venceu, mas nesse momento a criatura se levanta. O ovo suplica para que ele se renda e o verme aceita, acabando por cair morto. O protagonista se pergunta se ele está realmente morto, já que não vê mais nenhum movimento. O sistema o avisa de que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Ambulante concede mais 12 pontos adicionais. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo, e o sistema anuncia que ele subiu do nível 1 para o 5, alcançando o nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema lhe mostra as formas pelas quais pode crescer, como bebê dragão ou como dragonete. Como não sabe qual escolher, o sistema descreve o dragonete. Trata-se de uma espécie de dragão pequeno, mas ainda maior que um urso e que possui um sopro de fogo. Já o bebê dragão tem carne muito macia e é bastante fraco. Ele tem garras e presas curtas, porém possui um grande potencial com múltiplas evoluções possíveis, embora a maioria acabe sendo caçada por aventureiros ou monstros. O bebê dragão deixa o protagonista deprimido, e ele prefere o dragonete por ser mais equilibrado. Nesse momento, ele sente mãos o tocando e uma voz que repete para que ele fique mais forte, dizendo que apenas um caminho se abre diante dele. O caminho do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele.
O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema o avisa que a voz divina passou do nível 1 para o 2. Ele supõe que a voz apareceu porque mencionou o dragonete equilibrado. Tendo em mente que apenas um caminho o levará ao topo, ele pensa que o bebê dragão tem mais potencial e pode evoluir para diversos tipos de dragões, enquanto o dragonete tem menos opções, podendo acabar estagnado em sua evolução. Assim, depois de pensar bem, escolhe com confiança o bebê dragão. Vemos então sua casca se quebrar, de onde surgem patas e uma cauda. O sistema comenta que, graças ao seu título Filho do Rei Dragão I, as resistências de nível inferior a 5 são reforçadas. Além disso, ele obtém as habilidades Escamas de Dragão, Sopro de Bebê, Silvo e Mordida, transformando-se quase como um Digimon. Suas estatísticas aumentam drasticamente, mas seus pontos de vida e poder mágico ainda não estão no máximo. Isso significa que, mesmo após evoluir, ele precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, mas sente fome e, por alguma razão, ela lhe parece apetitosa. O protagonista entende que isso se deve ao seu instinto de dragão, e que seu corpo pede que ele a coma para se curar e poder lutar. Nesse momento, a voz divina volta a dizer que ele deve ficar mais forte, e sem outra opção, ele come a lagarta, rugindo de nojo pelo gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele compreende que reencarnou em outro mundo, e agora é uma espécie de filhote de dragão. Além disso, o mundo parece funcionar como um RPG. Ele pode ganhar experiência, subir de nível e evoluir. No entanto, por algum motivo, não se lembra de quem foi em sua vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem mesmo se era homem ou mulher. Atrás dele, escuta mais criaturas como as do dia anterior, iniciando a caça a elas, ganhando mais pontos de experiência e passando do nível 1 ao 3. Nesse ponto, o dragão decide testar o sopro de bebê, soprando e devorando os insetos, conseguindo subir do nível 5 ao 7. Depois de tanto atacar, ele obtém o título de golpeador e a habilidade Punho de Dragão, fazendo um inimigo explodir com um único soco, e passando do nível 14 ao 15. Após terminar, o dragão diz que em breve alcançará a tão famosa cima. Porém, a fome retorna e ele só consegue comer o mesmo de antes. Só de lembrar disso, sente náuseas, até que vê alguns cogumelos. Por curiosidade, ele os prova, rugindo novamente. Depois de um tempo, o vemos bebendo água, pois os cogumelos eram venenosos e o fizeram vomitar tudo. Tendo aprendido a lição, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade Resistência a Veneno e que Desajeitado também subiu de nível. Em seguida, ele se aprofunda na floresta em busca de algo para comer que não sejam insetos. Então ele vê um lobo cinzento. Após verificar que suas estatísticas são inferiores às dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o sopro de dragão e termina a luta com um golpe de dragão. Assim, vemos o lobo assado. O protagonista se aproxima e percebe que a besta exala um cheiro de churrasco. Empolgado com isso, decide assá-lo um pouco mais. Dessa forma, obtém carne grelhada, prova e confirma que é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe de nível. Enquanto cozinha, comenta que parece que poderá evoluir novamente ao alcançar o nível 25, faltando agora apenas 5 níveis. No momento em que pensa que já está se adaptando ao seu estilo de vida como dragão, ele escuta vozes um pouco distorcidas. O dragonete as reconhece como vozes humanas e, bastante animado, vai verificar. Atrás de uma árvore, descobre que são aventureiros. Empolgado, pensa em se apresentar, mas ao lembrar que é um dragão, começa a hesitar. Ainda assim, recorda que é adorável, então não acredita que façam algo contra ele. Antes de qualquer coisa, observa suas estatísticas e percebe que eles não são mais fortes do que ele, embora ainda tenham vantagem numérica. Após uma breve discussão interna, decide finalmente se apresentar. Assim, ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um dragãozinho bonzinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham e se não sentem vontade de abraçá-lo. O líder do grupo pede para que a garota recue, pois aos seus olhos o protagonista é um dragão maligno. Ele desembainha a espada e, usando uma habilidade, causa um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão, sentindo dor. Em seguida, o mago lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente sua sensibilidade desaparecer, e então o sistema o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência Mágica. Nosso protagonista tenta fugir, porém o feitiço o impede. Ele se pergunta se estão o vendo como um inimigo ou talvez como comida. Chamando a si mesmo de idiota, questiona como conseguiu se convencer de que um dragão poderia se tornar amigo dos humanos, lembrando de tudo o que precisou passar para eclodir daquele ovo e evoluir. Exclama que isso é uma droga, que não quer morrer, e, usando suas últimas forças, entre lágrimas, implora para que o ajudem. A mulher se coloca à sua frente e pede ao aventureiro que espere. O dragão vê que ela está tentando protegê-lo, e ao fechar os olhos, sente uma mão quente, percebendo que a garota está usando sua magia para curá-lo. Embora não a escute muito bem, entende que ela perguntou se ele está bem,
Ele não sabe por que ela está ajudando um dragão, mas se sente grato. Os outros aventureiros também não a entendem e apenas seguem seu caminho. O dragão observa as estatísticas da garota e vê que seu nome é Miriam Mileania, uma humana terrestre. Seus pontos de vida estão bem, mas por tê-lo curado, ela quase não tem mais poder mágico, e mesmo assim fez isso para salvá-lo. Pouco a pouco, o dragão sente a paralisia desaparecer. Talvez Miriam vá embora quando perceber que ele está bem, mas por enquanto ele decide ficar quieto mais um pouco. Por causa disso, o sistema o avisa que ele obteve o título de mentiroso. De repente, quando Miriam fala com ele, ele obtém a habilidade língua humana. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir de nível, melhor poderá compreendê-la e aguarda ansiosamente aprender isso logo. Porém, ele escuta um rugido e os gritos de pessoas. Todo o ambiente se torna vermelho e hostil. O dragão sabe que isso é algo ruim, pois claramente se trata de um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. Miriam está prestes a ir atrás de seus companheiros, mas o dragão a impede, dizendo para que não vá, pois ela não poderá fazer nada. Além disso, ela não tem mais poder mágico e não conseguirá usar seus feitiços de cura neles. Miriam sabe disso muito bem, mas mesmo assim decide ir. O dragão tenta segui-la, mas ainda sofre com a paralisia, batendo na própria perna para que ela se mova, pois Miriam não poderá vencer seja lá o que for que tenha aparecido. Ainda assim, se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez consiga fazer alguma coisa. Assim, o vemos correndo o mais rápido possível para encontrar Miriam, mas acaba dando de cara com um dragonete de rocha de rank C, com 197 pontos de vida, enquanto ele tem apenas 38 dos 72 que possui. Deixando isso de lado, ele procura Miriam e a vê presa debaixo do dragonete de rocha. No entanto, ele faz muito barulho e acaba sendo notado pela criatura. O dragonete se vira e começa a se aproximar lentamente, soltando um rugido, fazendo com que nosso protagonista dragão caia no chão, olhando para ele de baixo sem poder fazer nada contra aquilo. O dragão de rocha de rank C tenta pisoteá-lo com toda a força, mas o protagonista usa toda a sua energia para desviar. Por ter usado força demais ao saltar para longe, o protagonista mal consegue ficar de pé, percebendo então o próprio erro. Ele se arrepende de não ter se juntado ao grupo de Miriam, pois acredita que, se os quatro tivessem trabalhado juntos, talvez tivessem alguma chance contra aquela besta. Mas agora, estando completamente sozinho, ele não tem certeza se conseguirá sequer sair daquele lugar com vida, quanto mais derrotar o dragão de rocha. Por estar muito abaixo do nível necessário, cada célula de seu corpo grita para que ele se esconda. E quando o dragão de rocha solta um rugido ensurdecedor, ele finalmente é dominado pelo medo e se esconde dentro de um arbusto, tremendo. Espiando para fora, ele vê que a inconsciente Miriam tem apenas 6 pontos de vida restantes. Ainda assim, o protagonista sente alívio, pois ela continua viva. O dragão de rocha, sem conseguir mais ver o protagonista, volta a atacar Miriam, deixando-o se perguntando o que deve fazer agora. Se não for salvá-la, ela provavelmente será devorada viva pelo monstro. Assim, apesar do medo, ele sai do arbusto. Porém, naquele momento, a misteriosa mão da voz divina o impede de se mover. Ele então volta a ouvir a voz divina, que continua implorando para que ele fuja, alegando que, caso contrário, ele será assado. Mas ele não se importa, ele já foi humano, e como humano, não pode abandonar uma pessoa inocente. Então, ele solta um rugido alto para afastar o medo e parte diretamente contra o dragão de rocha. O monstro tenta pisoteá-lo, mas ao se esquivar, o sistema o recompensa com o título Rei da Evasão. Ele percebe que o velho que havia se juntado ao grupo de Miriam está com 0 de HP e, por mais lamentável que seja, ainda há outra pessoa viva. Assim, ele tenta desesperadamente salvar tanto Miriam quanto o outro membro. Ele provoca o dragão de rocha, atingindo-o várias vezes e fazendo com que o monstro o persiga, mas isso acaba sendo um erro, pois a criatura usa uma habilidade chamada Tremor, que o atinge mesmo estando fora do alcance direto do monstro. Quando o dragão se aproxima e está prestes a usar a habilidade Mordida, o protagonista reage de forma inteligente enfiando uma bola de fogo dentro da boca da criatura. No entanto, o dragão de rocha sobrevive e imediatamente entra em um estado de recuperação para restaurar seu HP. Enquanto isso, o protagonista coloca Miriam nas costas e foge, deixando o outro companheiro para trás, pois não tem tempo nem forças para salvá-lo. Após levar Miriam para um local seguro, o protagonista percebe que o HP dela caiu novamente, passando de 6 para apenas 3, o que o faz questionar se isso é devido à perda de sangue. O status dela indica que está sangrando e consciente. Ele tenta então usar a magia de recuperação Rest, mas não funciona. Talvez porque seja uma habilidade de auto-recuperação. Assim, ele decide focar em levar a garota de volta ao povo dela, acreditando que apenas humanos serão capazes de salvar sua vida. No entanto, ele não sabe por qual caminho ela e o grupo vieram. Então, ele segue o fraco cheiro de humanos e carrega Miriam para fora da floresta.
No caminho, uma matilha de lobos cinzentos é atraída pelo cheiro de Miria. Como resultado, eles passam a perseguir o protagonista. Ele enfrenta as feras com todas as suas forças para proteger Miria e, ao final do dia, não tem mais nenhuma energia. Mesmo assim, continua se forçando e consegue levá-la até uma vila. Como não há ninguém à vista, ele começa a rugir alto, na esperança de chamar a atenção. Alguns humanos aparecem, mas, obviamente, acreditam que o protagonista é uma besta tentando machucar Miria. Como não há forma de comunicação entre eles, os humanos passam a atacá-lo. Percebendo que, sendo um dragão, jamais conseguiria fazê-los acreditar que não é perigoso, ele coloca Miria no chão e foge, recebendo do sistema um novo título: Pequeno Herói. Alguns dias depois, Miria recupera a consciência após receber tratamento adequado e percebe que está na casa de Marielle. Marielle explica que precisou usar uma poderosa magia branca para salvar sua vida, e Miria a agradece. O que realmente a incomoda é saber quem a trouxe de volta à vila. Então, ela pergunta a Marielle se foram os outros dois membros do grupo, o velho Grants ou Da. No entanto, Marielle revela que o corpo sem vida de Grants foi encontrado pelos aldeões no dia anterior, na floresta. Visivelmente abalada, Marielle chama Da de tolo por ter provocado um dragão de rocha. Quanto a Da, ela explica que seu corpo ainda não foi encontrado, mas acredita que ele tenha sido devorado por outro monstro. Ao perceber que foi a única sobrevivente, Miria se sente extremamente culpada e se arrepende de não ter impedido Da de desafiar o dragão de rocha. Ela cai em prantos e Marielle tenta consolá-la, dizendo que não foi culpa dela, mas isso não ajuda em nada. Tudo o que Miria consegue lembrar é de quão corajoso Da era. Ela se recorda do dia em que o viu se irritar de verdade pela primeira vez. Naquele dia, Da entrou em uma discussão com um dos garotos da vila. A briga começou porque o garoto disse que Da jamais conseguiria lutar e vencer um dragão de rocha. O garoto parecia tão confiante porque sabia que, na última vez em que Da havia encontrado um dragão de rocha, ele havia perdido a coragem e fugido. Da insistiu que aquilo era coisa do passado e que, se agora tivesse um motivo para lutar contra um dragão de rocha, ele com certeza venceria. Os garotos tinham absoluta certeza de que ele não conseguiria vencer. Assim, o orgulho de Da o levou a aceitar uma tarefa impossível. Ele sabia o quão impossível aquilo era, por isso precisava de um curandeiro ao seu lado. Como resultado, ele procurou Miria para acompanhá-lo. Quando contou a ela qual seria a missão, Miria perguntou por que ele não pediu para alguém muito mais forte do que ela, como Marielle, ir junto no lugar dela. Da percebeu que ela não confiava nele o suficiente. Então disse que havia falado com Marielle e que foi a própria Marielle quem lhe contou que tinha um compromisso anterior. Por isso ele deveria pedir ajuda a Miria. O coração de Miria estava cheio de dúvidas. Ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e lembrou a Da que Marielle já havia lhe dito que, em hipótese alguma, ela deveria se aproximar de um dragão de rocha. Então por que Marielle daria permissão para algo assim? Da tentou convencê-la melhor. Ele chegou a afirmar que Grants estava presente quando Marielle deu a permissão. E Grants confirmou isso também. Ele a chantageou emocionalmente, dizendo que ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e que, se ela não fosse com eles, eles morreriam. Relutante, Miria aceitou acompanhá-los, com a condição de que, se a situação ficasse difícil, eles recuariam imediatamente. Infelizmente, ela não conseguiu salvar nenhum deles. Marielle tenta encorajá-la, dizendo que ela não fez nada de errado, lembrando que foi apenas o orgulho de Da que o matou e nada mais. Marielle ainda destaca o fato de que, apesar de ter encontrado um dragão de rocha, Miria conseguiu voltar viva para casa. Isso choca Miria, pois ela sabe com certeza que não voltou sozinha. Ela pergunta a Marielle como conseguiu voltar para a vila, e Marielle explica que os homens que a encontraram disseram tê-la visto sendo atacada por um monstro nos arredores da cidade. Miria se lembra de que havia desmaiado quando foi atacada pelo dragão de rocha, então tudo parece confuso em sua mente. Ao perceber a confusão dela, Marielle diz que humanos às vezes sofrem perda de memória após encontros traumáticos, então isso pode estar acontecendo com ela. Miria se recorda da cena ao ver um pequeno dragão lutando à sua frente. Então ela começa a se perguntar se aquele seria o dragão que a trouxe de volta para casa. Ela pede a Marielle uma descrição do dragão, mas Marielle não estava presente quando o pequeno dragão a trouxe, então não tem muito a dizer. Mesmo assim, Miria permanece pensativa sobre toda a situação. Enquanto isso, o pequeno dragão acorda após um longo descanso. Ele percebe que seus ferimentos já se curaram, pois sabe que o descanso certamente o regeneraria. Ele pensa em Miria e se pergunta se ela também está bem agora. Ele reflete sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Desde quando usou seu fogo contra o dragão de rocha e acreditou que teria surtido efeito, apenas para descobrir que o dragão de rocha possui o poder de restaurar seu HP imediatamente após ser atacado. Isso fortalece ainda mais sua determinação de ficar mais forte a qualquer custo, o que significa que ele precisa evoluir. Para isso, ele precisa alcançar o nível 25. Com esse objetivo, ele captura um verme e o pendura em uma árvore para atrair outros vermes que viriam resgatá-lo, e então ele os mataria.
Ele chama essa técnica de enganação de chamar aliados, e ao usá-la, recebe o título de malfeitor. Ele sabe que o que está fazendo é errado, mas precisa disso no momento. Talvez, depois de evoluir, ele não volte a agir dessa forma. Ele mata todos os vermes que aparecem para enfrentá-lo, e em pouco tempo, alcança o nível 25, ficando finalmente apto a evoluir. Ele pede para ver a árvore de evolução e recebe 5 opções. São elas: mini dragão anjo, dragão criança, dragão de mármore criança e dragão da peste jovem. Ele começa a se perguntar qual é exatamente a diferença entre um mini dragão, um pequeno dragão e um dragão bebê. A voz divina o ajuda a esclarecer essas dúvidas. O mini dragão tem uma estatura pequena como o dragão bebê, mas seu crescimento individual é lento e ele possui opções de evolução limitadas. No entanto, muitas de suas evoluções futuras têm grande potencial. Ele não gosta da ideia de crescimento lento, então isso não o impressiona. O mini dragão anjo possui um espírito protetor e jura viver em prol dos outros. Como resultado, ele pode usar magia branca, mas não luta. Mais uma vez, isso não o interessa, pois ele gosta de lutar. Ele até pensa na magia branca, já que viu Miria usá-la, mas isso não é incentivo suficiente para decidir. Já o dragão criança é a evolução seguinte após o dragão bebê, com habilidades aprimoradas. O dragão de mármore criança é um dragão que passou por uma mutação e também possui aptidão mágica. O último é o dragão da peste jovem, o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastres. A ideia de espalhar calamidades não agrada em nada o protagonista, então ele rejeita essa opção imediatamente. No entanto, o sistema continua listando as características desse dragão, incluindo o fato de que ele possui alta inteligência e pode usar transformação humana. Ele grita que não quer se tornar maligno, mas a ideia de poder se transformar em humano é tentadora demais para ser ignorada. Em qual desses dragões ele vai evoluir? Ele pensa em ir até a vila e fazer amigos, mas isso significaria espalhar a peste. Confuso, ele grita, sem saber qual caminho de evolução escolher. Ele pensa que é uma má ideia escolher o jovem dragão da peste, mas deseja a transformação humana para poder ver Miria de novo. Ele acredita que, se escolher o dragão da peste e depois aprender a transformação humana, poderá viver uma vida pura e honesta. Assim, decide evoluir para jovem dragão da peste. Ao fazer isso, sua asa cresce e sua cor muda. A voz divina anuncia que a evolução foi um sucesso. Ele olha seu reflexo na água e começa a se arrepender da evolução, pois sua aparência parece um pouco intimidadora. A voz avisa que o nível de ver estatísticas subiu do nível 2 para o 3, e com isso, ele pode revisar os detalhes de suas habilidades. A voz divina continua anunciando as evoluções. Voz divina subiu para o nível 2. Ele ganhou as habilidades voar e pó da escama do dragão, além da habilidade mordida leve, que evoluiu para presa venenosa. Ele também recebeu Dark Type, respiração doentia e garras de veneno paralisantes. Ele começa a ficar desesperado, mas a voz divina não para por aí. Ele recebeu o título de Calamidade e Malfeitor passou para o nível 2. Tudo lhe parece aterrorizante, mas ele ainda acredita que a transformação humana irá compensar tudo. De repente, a voz divina para de falar. Ele entra em pânico, perguntando onde está a transformação humana, mas não recebe nenhuma resposta. Ele questiona se precisa passar de nível antes de conseguir a transformação, e a voz responde que não pode oferecer essa informação no nível atual, desaparecendo em seguida. O protagonista fica deprimido. Ele possui todas aquelas habilidades estranhas, mas não conseguiu a transformação humana. Ele pede explicações sobre a voz divina, querendo saber de quem é aquela voz, mas novamente escuta que, no nível atual, não pode obter essa resposta. Então começa a perguntar sobre as habilidades que adquiriu. O pó da escama do dragão tem o efeito de liberar um miasma debilitante ao redor ao bater as asas, afetando tudo ao redor. No nível máximo, o dragão pode destruir nações simplesmente voando. Ele abre as asas, e a planta ao seu lado morre imediatamente. Ele entra em desespero ao perceber que agora é uma arma biológica. A voz divina passa para outra habilidade, respiração doentia, um ataque que espalha um miasma carregado de doenças altamente contagiosas, que já foi responsável por exterminar uma civilização inteira. Ele se pergunta, desesperado, se conseguirá voltar para o caminho do mocinho. Ele então pergunta sobre seus títulos, pois eles parecem ter grande influência no futuro. A voz divina fala sobre o título Herói Bebê Dragão, que incorpora coragem e que um dia pode levá-lo ao status de herói, influenciando fortemente seu caminho de evolução. Em seguida, ele pergunta sobre o próximo título, Infestificador, concedido a vilões diabólicos que deixam montanhas de cadáveres enquanto riem. Esse título aumenta ataques do tipo Dark, mas dificulta o aprendizado de magia sagrada. Ele afirma que é o pior título possível, quer devolvê-lo e se arrepende da escolha, desejando voltar a ser um bebê dragão inocente.
Na vila, Miriam pergunta a Marielle se elas vão verificar todas as pedras de proteção da aldeia. Marielle confirma, explicando que elas criam uma barreira ao redor da vila. Miriam pergunta se isso serve para impedir que monstros invadam o local. Marielle explica que é apenas um encanto que, no subconsciente, desencoraja os monstros a ultrapassarem aquele ponto, embora alguns mais obstinados consigam atravessar. Miriam se lembra novamente do pequeno dragão e pensa que talvez ele realmente estivesse tentando ajudá-la. Ela pergunta a Marielle se pode contar mais sobre os monstros. A elfa comenta que Miriam está obcecada por monstros desde o acidente. A garota admite que, para ser honesta, não consegue se livrar da sensação de que foi salva por um pequeno dragão que conheceu na floresta. Marielle a alerta para não desenvolver sentimentos por monstros e começa a explicar mais sobre eles. Ela diz que monstros podem evoluir para diversas formas, ficando mais fortes a cada evolução. Eles fazem isso caçando outras criaturas para subir de nível. Miriam comenta que os humanos também passam de nível, melhorando suas habilidades. A elfa confirma, mas explica que, no caso dos monstros, eles possuem níveis máximos diferentes. Quando atingem esse limite, evoluem para uma forma superior, repetindo esse processo ao longo do tempo e assumindo formas cada vez mais poderosas. Miriam acha difícil acreditar que, no passado, as pessoas foram capazes de descobrir a verdadeira natureza dos monstros. Isso irrita a elfa, que diz já ter explicado essa história antes. Naquela época, Miriam tinha apenas 5 anos e precisava olhar para cima para ver Marielle, o que deixa a elfa irritada por ser chamada de baixinha. Marielle explica que, às vezes, surgem pessoas especiais capazes de ouvir a voz divina que compartilha informações sobre monstros, níveis e afins. Essas pessoas são conhecidas como heróis ou santas. Portanto, esse conhecimento não veio de tentativas e erros humanos, mas diretamente da voz divina. Ela continua dizendo que monstros lutam para sobreviver, ganham experiência e tentam evoluir. Todo monstro é levado a buscar poder e se tornar mais feroz. Assim, mesmo que o dragão tenha salvado a vida de Miriam antes, na próxima vez que se encontrarem, ele pode ter evoluído para algo mais ameaçador e atacá-la. Miriam se apavora e pede para que Marielle pare. A elfa diz que para o bem dela não deve criar expectativas em relação aos monstros, pois eles são a personificação do instinto de luta, o que os torna incompatíveis com os humanos. Assim, acompanhamos nosso protagonista totalmente motivado a subir de nível e voltar ao caminho correto, que para ele significa se tornar um herói e reencontrar Miriam. Com isso em mente, ele começa a procurar monstros fracos para enfrentar. De repente, sente que seu corpo tem dificuldade para se mover e logo percebe que vários fios estão prendendo seus membros. Ele acaba entrando no território de uma aranha. Claramente, esse não era o tipo de monstro que ele queria enfrentar, mas a aranha não lhe dá tempo para pensar e cospe sua teia sem hesitar. Em desespero, ele incendeia o próprio corpo em chamas para derreter os fios, algo que obviamente não estava em seus planos. Entra em pânico e começa a rolar pelo chão, mas por sorte, o sistema o avisa de que ele acabou de obter resistência ao fogo. Isso alivia um pouco o protagonista, que então volta ao combate sem tanta preocupação. Ele percebe que a aranha ficou presa e sofreu algum dano. Aproveitando a situação, nosso protagonista parte para o ataque. Com suas garras, aplica um veneno paralisante e emenda uma sequência de golpes. Após isso, confere suas estatísticas e descobre que conseguiu tirar apenas metade da vida da aranha. Consciente de que não será possível vencê-la naquele momento, decide fugir. Ele começa a rolar para escapar, mas a aranha passa a persegui-lo. Ao ver que está prestes a ser alcançado, tenta voar, porém suas pequenas asas não suportam seu peso. Ele tenta repetidas vezes, mas não consegue, supondo que isso se deve ao seu nível ainda baixo. Percebendo que está prestes a ser alcançado novamente, ele volta a rolar. Depois de 10 minutos, continua fugindo sem parar, enquanto a aranha não demonstra nenhum sinal de cansaço. Nesse momento, o sistema avisa que a habilidade rolar subiu do nível 2 para o nível 3. Além de conseguir escapar, ele também ganha o título de Chicken Runner, o que o deixa um pouco humilhado, embora ele pense que lutaria se tivesse chance de vencer. Ao avistar um penhasco, ele se vê diante de uma escolha. Sabe que pode morrer se continuar, então tenta virar à direita antes da borda, mas também considera a possibilidade de voar para o outro lado. No entanto, sua habilidade de voo ainda não é confiável, então não lhe resta alternativa, senão tentar saltar. Quando tudo parecia perdido, sua habilidade de voo finalmente funciona, permitindo que ele deixe a aranha para trás. Ao aterrissar, sente-se completamente exausto, mas ao se virar para rir da situação, percebe que a aranha não está mais ali. Ele acredita que ela tenha desistido e promete que irá vencê-la quando subir mais de nível. No entanto, logo vê uma ponte feita de teia, e a aranha salta bem à sua frente, reiniciando a perseguição. O sistema informa que a habilidade rolar subiu do nível 3 para o nível 4, mas isso já não ajuda tanto. Sem querer, ele acaba atropelando um leão, ganhando 12 pontos de experiência.
Além disso, por causa do título de ovo ambulante, ele sobe do nível 1 para o nível 3. Assim, vai atropelando todo tipo de criatura pelo caminho, passando do nível 3 para o nível 8. Ao notar o aumento em suas estatísticas, ele se sente mais confiante para enfrentar a aranha. Então analisa suas habilidades e descobre que ela possui algo chamado veneno duplo. O protagonista não sabe exatamente o que isso significa, mas decide atacá-la usando seu sopro de bebê no máximo. Porém, a aranha utiliza seu veneno. Ele se afasta e, apesar de ter resistência ao veneno, sente a garganta arder intensamente. Nesse momento, percebe que a aranha não se move, deduzindo que ela está esperando o veneno fazer efeito. Contudo, graças à sua resistência, isso não acontece. Aproveitando-se disso, ele finge estar afetado para atraí-la. Quando a aranha salta em sua direção, ele libera seu sopro de bebê e finaliza com um golpe vindo de cima. Com isso, sobe do nível 8 para o nível 14. O dragão se alegra por ter vencido, mas o mais importante para ele seria sua transformação humana. O sistema informa que o sopro de bebê subiu do nível 2 para o nível 3 e que ele adquiriu a habilidade Cauda de Dragão por causa do golpe final. Apesar de tudo isso ser positivo, ele não recebe sua transformação humana, o que o deixa extremamente decepcionado. Ele passa a acreditar que foi enganado, mas considera que talvez ainda exista algo que precise aprender para conquistá-la. Já de noite, ele retorna ao leão que atropelou no caminho e encontra uma caverna. Pergunta se há alguém ali, mas como não recebe resposta, entra. Lá dentro, começa a comer a carne, mas não fica totalmente satisfeito com o sabor. Então adiciona algumas gotas das frutas que encontrou anteriormente, o que finalmente elimina o gosto forte da carne e ainda adiciona um toque picante. Ao terminar, pensa que talvez aquela caverna possa se tornar sua base no futuro. Enquanto reflete sobre isso, o sistema o avisa que ele ganhou o título de Senhor Chefe, o que o deixa desconfortável, como se sua vida estivesse sendo transmitida ao vivo. Mais tarde, ele se deita para descansar, perguntando-se se poderia se tornar popular entre os aldeões e até ensinar sua culinária caseira. Porém, ao se lembrar de sua aparência atual, descarta completamente essa possibilidade, pensando que nem mesmo Miria o reconheceria nessa forma. Irritado, ele culpa o sistema por ter mencionado a transformação humana e não tê-la concedido. Olhando para o céu, exige que a entreguem, pois não quer passar a vida inteira sozinho. Enquanto isso, na Vila dos Humanos, Miria escuta a conversa de um velho que afirma ter visto um deles em um lago logo fora da aldeia. Intrigada, ela pede que ele conte mais. Mesmo bêbado, o velho relata que estava pescando quando, de repente, viu alguém entre os arbustos. A figura parecia abatida, quase como um zumbi, e caminhava em direção ao interior da floresta enquanto murmurava coisas incompreensíveis. Os outros não acreditam nele, atribuindo tudo à embriaguez. O velho insiste que realmente viu aquilo e afirma que naquele dia não tinha bebido uma única gota de álcool. Miria fica visivelmente intrigada. O rapaz loiro percebe isso e a lembra de que a morte daqueles dois aventureiros não foi culpa dela. Miria tenta se acalmar e se retira do local. De volta com Marielle, ela conta o que ouviu e diz que pretende entrar na floresta. A elfa proíbe imediatamente, afirmando que, se realmente houvesse a possibilidade de Do ainda estar vivo, ele já teria retornado à aldeia. Miria admite que não sabe ao certo, mas sugere formar grupos com os aldeões para procurá-lo. Marielle rejeita a ideia, deixando claro que não pretende arriscar a vida de mais ninguém. Miria se acalma e então Marielle, tentando animá-la, diz que entrará em contato com o Gilda para investigar o caso. Miria compreende e se desculpa por ter sido irracional, embora suas palavras não convençam totalmente Marielle. Voltamos então ao nosso protagonista, novamente motivado a subir de nível. Nesse momento, ele se depara com um monstro parecido com uma poça de água e tenta verificar suas estatísticas. No entanto, ao fazer isso, sua visão se distorce e sua cabeça começa a doer. O sistema o avisa que a habilidade Ver Estatísticas não consegue fornecer informações precisas no nível 3, mas que acabou de subir para o nível 4, permitindo que, por alguns segundos, ele consiga ler as estatísticas do monstro. Isso o deixa confuso, mas, no fim das contas, segue em frente com sua jornada. O Slime tenta atacar nosso protagonista, que rapidamente usa a habilidade Rolar e foge. Ele consegue escapar e fica se perguntando o que foi aquilo que acabou de ver, pois as estatísticas não eram nada de especial, porém conseguiu sentir que era algo de que ele não deveria chegar perto de jeito nenhum. Mesmo assim, decide não pensar mais no assunto e ir em outra direção. Ele começa a caminhar procurando por carne e acaba encontrando um jarro ao lado de uma árvore. Pensa que pode ser muito útil para colocar frutas e outras coisas, mas, ao tentar pegar o jarro, ele salta e começa a girar, acertando-o no rosto. Só aí ele percebe que se trata de um monstro. A voz divina revela que é uma tartaruga de rank D. Nosso protagonista fica chocado que uma tartaruga possa ser um monstro e um jarro ao mesmo tempo.
Ele ataca com o soco do dragão, mas só tira 1 de HP. Em seguida, começa a desferir diversos ataques e derruba a tartaruga com sua cauda. Porém, ela usa Rest, recuperando todo o HP imediatamente. Ele continua tentando matar o monstro, mas não consegue, até que tem a ideia de testar para ver se ela é do tipo aquático. Deixando a tartaruga apavorada, ele a arremessa na água e logo depois disso, ganha 36 pontos de experiência. Mas devido ao seu título, ganha experiência adicional e passa do nível 14 para o 15. Ele pensa que foi uma boa luta, até que a voz divina revela que ele recebeu o título Rei Vigarista, e seu título Malfeitor passou do nível 2 para o nível 3. Quando ele se vira, vê diversas tartarugas atrás dele, e se pergunta por que tem tantas delas ali, até que se lembra de que a anterior deu um grito antes de cair na água, percebendo que ela chamou os aliados. Elas se juntam, formando uma torre de tartarugas que parece ser algo bem inútil. Nosso protagonista voa até a última, a pega e a arremessa no chão, fazendo isso com todas as outras. Com isso, ele ganha a habilidade Meteorito e fica animado ao perceber que pode ganhar habilidades ao fazer alguns movimentos. A voz divina diz que ele ganhou 594 pontos de experiência e, graças ao título, ganhou pontos de experiência adicionais, indo do nível 15 para o 30. A habilidade Voar passou do nível 1 para o nível 2, Ver Estatísticas passou do nível 4 para o nível 5, e ele fica feliz por um grupo inteiro de monstros ter aparecido em sua frente. No entanto, ele fica triste, pois, ao derrotá-las, o casco acaba se quebrando e não pode ser usado como potes. Mesmo assim, como conseguiu bastante carne e subiu de nível, está tudo bem. Ele se pergunta onde pode conseguir vegetais, pois eles também são importantes. Começa a pensar que, mesmo tendo evoluído muito, não conseguiu a transformação humana e que só tem mais 10 níveis até a próxima transformação. Ele se pergunta se essa transformação realmente vai aparecer. Nesse momento, escuta um barulho estranho na floresta, uns passos diferentes, e ao ir até lá, vê um monstro que nunca tinha visto antes. Ele tenta ver suas estatísticas, porém não está perto o suficiente para que sejam reveladas. E a única coisa que pode ser vista são detalhes sobre a espécie. Descobre então que é um urso de argila, Rank D+, com alta taxa de recuperação. Nosso dragão percebe que, em questão de rank, ambos estão no mesmo nível e se pergunta se tem alguma chance de vencer a luta. Ao lembrar do nome do monstro, fica confuso se é um urso de argila ou uma argila em formato de urso, mas isso não importa. O importante é que, se conseguir vencer, terá argila para moldar livremente e fazer potes, jarros e copos. Ele segue o urso até certo lugar e prepara um ataque furtivo. Ataca com os punhos por trás, mas o urso se abre todo para devorar nosso protagonista, que consegue resistir, mas começa a reclamar que isso claramente não é um urso. O urso avança sobre ele, que usa a habilidade Rolar para desviar do ataque e contra-ataca pelas costas do urso, fazendo o HP dele descer de 40 para 25. O dragão acha que será fácil, pois tirou muito HP com apenas esse ataque, mas o urso se cura instantaneamente, e nosso protagonista percebe que a luta vai demorar mais do que ele imaginou. Ele volta a rolar em volta do urso, pensando em quais habilidades pode usar. Pensa que gostaria de usar a habilidade Meteorito que acabou de aprender, mas seria impossível remover esse urso gigante do chão. Então, ele usa a estratégia de bater e correr, atacando as costas do urso e correndo antes do contra-ataque. O urso continua se regenerando, mas o dragão sabe que, quando o MP do urso acabar, ele ganhará a luta. No entanto, de um momento para o outro, o urso solta um poderoso rugido que faz a floresta inteira estremecer. Junto a ele, forma-se uma tempestade de areia que o cobre completamente. Quando ela se dissipa, revela sua nova forma, um urso com um casco cheio de espinhos. Isso desanima nosso protagonista. Quem sabe agora ele nem consiga usar sua habilidade de rolar. Enquanto pensava nisso, percebe que está com pouco MP. Nesse momento de distração, o urso lança um dos espinhos contra ele. O protagonista se esquiva e nota uma peculiaridade. Decide testar algo. Arranca um braço do urso, confirmando assim que a argila amolece quando está longe do corpo. Com isso em mente, forma uma esfera e a aquece a altas temperaturas usando o meteorito, derrotando o urso. Após a vitória, o sistema avisa que ele recebeu 300 de XP graças ao seu título de ovo andante, e que subiu 3 níveis. Isso alivia nosso protagonista. Então, o sistema acrescenta que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Quebra-Nozes. O prota estranha um pouco o fato de o sistema tê-lo considerado assim, mas se anima ao pensar que finalmente tem argila. De volta à guarida, deixa a argila cozinhando e vai procurar algo para comer. Na floresta, encontra cogumelos pouco comuns, mas ao ouvir que são venenosos, decide jogá-los fora. Ele também se depara com uma planta um pouco grande. Estava prestes a avaliá-la, porém ela reage e tenta atacá-lo. O dragãozinho não recua e a corta na hora. O sistema avisa que se trata de uma planta rara que se alimenta de animais. No entanto, ela não pode ingerir sal, que se acumula na parte descolorida. Como o dragão precisa de sal para cozinhar, acaba levando a planta consigo. Aqui passamos para Miria.
Enquanto caminha pela floresta, ela se lembra do que Maria lhe disse, para deixar o Grêmio investigar. No entanto, pelo testemunho de B, que disse ter visto dois caminhando, ela decide ir procurá-lo, pois se sente culpada. Justo nesse momento, aparece outro daqueles vermes, mas ela o elimina com uma bola de fogo e segue seu caminho com mais calma. Depois disso, voltamos ao dragão, que está observando um monstro cogumelo de rank D. Quando crescem, eles podem se mover, transformando-se em monstros belicosos, e seu sabor é semelhante ao da carne. Com isso, o protagonista pensa no quão bom ficaria em um caldo. Nesse instante, ele vê cogumelos ainda mais raros. Estes são a morotrogia, cujo valor pode levar um país à glória ou à ruína. Ela possui efeitos alucinógenos e provoca uma intensa euforia. Há 500 anos foi usada como estimulante, gerando muitos toxicômanos. No entanto, o prota não dá atenção a isso e os queima. Em troca, leva algumas piperis de valor B. Elas são tão preciosas que seu valor é medido em ouro, então ele pega um monte. Enquanto isso, Miria chega à parte mais perigosa da floresta, mas por medo decide dar meia volta e retornar à vila. Assim, voltamos à casa do dragão. Ele conseguiu um cogumelo luminoso e vemos como finalmente prepara sua sopa, classificando-a como deliciosa após adicionar sal. Com o prato bem servido, ele se prepara para comer. Sente como o sabor da carne se fundiu com a sopa. Ao terminar de comer, sente como se tivesse voltado à vida de antes. Nesse momento, o sistema o avisa que seu título de cozinheiro passou do nível 1 para o 2. O dragão comenta que comer naquela tigela foi muito complicado, já que derramou bastante. Então, ele usará a argila para criar uma maior e com colher. De quebra, também fará tijolos para uma parede, o que lhe rende o título de oleiro ceramista. Na manhã seguinte, vemos uma carruagem. O cocheiro avisa a algumas senhoritas que a floresta já está bem próxima. Quando descem, vemos uma humana, acompanhada de uma semi-humana, que foram enviadas por um grêmio à floresta de Noa. De volta à guarida, e com a nova comida, ele se dispõe a cortar a carne e esfolar os lobos. Depois disso, ele os tempera e os deixa secar. Feito isso, sai para caminhar todo estiloso, dizendo que já está acostumado com esse mundo. Ao voltar para a guarida, observa que os macacos estão comendo sua carne e, embora consiga afugentá-los, pensa em uma maneira de impedir que essas bestas imundas continuem roubando sua comida. Assim, ele recolhe cogumelos venenosos e cria uma mistura com a carne enquanto os coletava. Menciona que agora praticamente consegue diferenciar se as plantas silvestres são venenosas ou não. Nesse momento, nota a brisa do vento levando as pétalas das flores e se aproxima daquele belo lugar, ficando maravilhado com o quão bonito ele é. De repente, uma pequena criatura aparece diante dele. Por um momento, nosso protagonista fica hipnotizado por sua raridade. Ao ver suas estatísticas, descobre que se trata de uma espécie chamada Princesa Venenosa Certa, cujas habilidades são exclusivamente de veneno. O dragãozinho fica surpreso. No entanto, a pequena besta foge do local. De repente, uma estaca cai perto do nosso dragão. Isso chama sua atenção, o que é aproveitado por aquela criatura. Nosso prota reage e a manda voando. Ela cai no tronco de uma árvore e desaparece, soltando uma risada. O dragão assume que ela desistiu. No entanto, do nada, sente o veneno começar a agir em seu corpo. Seus sentidos enfraquecem e, pouco a pouco, sua visão se distorce, até ele cair no chão, perguntando-se se aquilo fazia parte do plano daquela criatura. Mas enfim, se você chegou até aqui, comente a palavra argila para eu saber que você chegou até o final.